Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este vídeo e saúdo a você, aos construtores da nova terra, a terra de fraternidade que a gente tanto quer e constrói. Sejam muito bem-vindos ao Pava Responde, o quadro em que eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários. Responderei na terça-feira da semana que vem, certo? Vamos então à primeira pergunta de hoje, que é da Silvana Barbosa Rocha. E é uma pergunta muito comum. Ela diz: tenho momentos de dúvida que existe um plano espiritual. Como posso fazer para ter certeza? Às vezes, penso que é o cérebro da gente que faz com que tenhamos visões, sonhos proféticos ou uma consciência global coletiva. Quero acreditar e não consigo. Esta pergunta é extremamente comum, quer ver só? O Luiz Passos diz assim: oi Pava, eu estava me perguntando, como posso acreditar em todo o conteúdo que é apresentado em reencarnações, espíritos, frequência energética, vibração, terceiro olho, chakra do corpo, se é verdade ou não, as igrejas, pastores, a Bíblia, é engano, demônio, inferno, céu, paraíso, anjos. Temos que defendem isso em contrapartida os que não defendem. Reencarnação, espíritos, frequência energética, vibração. Sinceramente, eu não sei mais o que fazer com toda esta salada. O que realmente é verdade ou não? Ufa, e como se não bastasse, ainda tem gente que também pergunta por que encarnamos na matéria, por que não vivemos então no plano espiritual? E por que então perdemos a memória das coisas quando vimos para cá? É realmente muita coisa e eu tentarei explicar aqui de uma forma. Mas para quem pede provas por acreditar ou não, na minha opinião, é a coisa mais difícil do mundo que tem, é acreditar que o que existe é apenas este mundo material. Porque ao longo de todos os meus anos de trabalho, de pesquisa, eu vejo que este mundo ele é resultado direto deste mundo primário, chamado do espiritual energético extrafísico. E você pode perceber através de muitas coisas, basta, é claro, querer ver. Existe hoje a comunicação mediúnica. Ok, muitas pessoas veem, mas mesmo assim saem de lá sem acreditar em nada ou pensando que possa ser uma alucinação mental. Existem as energias e a apometria que faz a medição energética das coisas que qualquer um pode fazer, seja com o auxílio de um pêndulo, seja com o auxílio de uma mesa radiônica. E isto está aí para todos verem, mas basta querer ver também. Existe a sensibilidade, existe as cartas de pessoas que mandam cartas através de um médium. Existe a constelação familiar, que pode chegar lá, a pessoa mais cética do mundo vai entrar no campo, vai fazer o papel exatamente igual da outra pessoa, sendo que ela não conhece a outra pessoa. Ela vai acessar aquele campo de informações que está onde? Existe a projeção astral, que você pode me dizer que pode ser alucinação da mente, mas quem é experiente nisto, e você também pode ser, se dedicar, poderá ver que ao fazer esta experiência de projeção astral, você pode ir visitar os lugares e ver exatamente como eles são. E você pode fazer experimentos, pedir para alguém escrever algo, levar para outra sala. E você em projeção vai lá ver, lê aquilo, volta e fala para a pessoa o que é. E daí você me dirá se é alucinação ou não. Eu digo que provas não faltam. E para mim a maior de todas as provas é a moral do mundo extrafísico, que é muito mais elevada que a do nosso mundo. E existe a prova também de que o nosso cérebro ele é uma antena e que ele sintoniza conosco. Isso é provado na constelação familiar. Isso mostra que quando a gente perde o corpo físico, nós não perdemos o acesso a essas mesmas memórias e continuamos tendo memória de toda a nossa vida. Porque essas memórias elas não estão em nós. Nós a acessamos através do nosso cérebro. Mas elas estão no espaço-tempo em si. Elas estão na estrutura do espaço. Acho que quem não acredita nisso está recém começando estes processos da espiritualidade. Está recém se perguntando se isso é possível ou não. Mas o meu conselho é que você se aprofunde nas questões. Porque se ficar no superficial de todas as coisas, será sempre apenas superficial. Nós esquecemos de tudo isso por diversos motivos. Eu farei essa semana um vídeo falando dos motivos que precisamos esquecer para vir aqui encarnar. Quanto mais denso é um espírito, quanto mais solidificado, literalmente, ele é, ou seja, quanto menor o quantum energético de um ser, de um espírito, mais ele vai precisar estar perto dos seus átomos, das suas moléculas, para poder ter força, para poder movimentar e manipular estas massas, para que ele consiga fazer com que seus átomos formem moléculas e que os elétrons não saiam para outras formações. Bom, tudo bem se você não acredita ainda, mas deixa eu dar este complemento. No meu modo de vista, nós somos uma energia chamada espírito. E quando essa energia chamada espírito ela tem um quantum de energia pequeno, ela pode animar uma planta, um vegetal, coisas deste tipo. Se o quantum dela vai crescendo e vai aumentando, ela vai podendo movimentar e animar
coisas cada vez mais complexas, no caso um animal pequeno e eventualmente um humano como nós. Este espírito ele vai ganhando quantum energético ao longo de suas existências, apenas e somente pelo seu ato no bem, por suas realizações no bem para si e para o seu ambiente. E conforme ele vai ganhando essa energia espiritual, este quantum espiritual, ele vai podendo animar coisas cada vez mais complexas e não necessitando estar tão próximo dos átomos deste corpo, porque nós vamos ter energia, mais energia para controlar mais. Então eu gostaria que a gente visualizasse que o nosso espírito é como o Sol e que os corpos que a gente utiliza são como os planetas em um sistema solar, né? Tem aquela frase, assim como é em cima, é embaixo. É bem assim, nosso espírito representa o Sol e os corpos que nós podemos utilizar representam o sistema solar ao entorno deste Sol. E cada um desses planetas tem um nível de densidade energética diferente, desde o mais denso até um mais sutil e cada vez mais. Enquanto nós aqui não atingirmos um nível de consciência de sexta dimensão, ou seja, transcendendo a mente, tendo o controle e o domínio do nível mental, alguns considerariam um nível búdico ou o nível de um mestre ascenso, nós ainda precisaremos viver em um corpo mais denso, em um mundo mais denso, que limite a nossa capacidade anímica, para que possamos ganhar conhecimento. O que é esta capacidade anímica? É realmente o nosso próprio poder, é a nossa vontade realizada. Se lembra quando a gente falou do vídeo sobre o mundo anímico? Esta é a parte da gente que cria a realidade ao nosso redor, de acordo com as nossas crenças e de acordo com aquilo que nós temos responsabilidade, porque grande poder é uma grande responsabilidade. E nós aqui da Terra não estamos prontos para ter tamanho poder, por isso precisamos do nosso mundo anímico limitado, que é o que acontece em mundos de densidade maior. Então, enquanto nós não tivermos essas condições espirituais, nós sempre precisaremos encarnar em mundos desta forma, deste nível de matéria, dessa densidade de matéria, em mundos semelhantes a estes, ou às vezes até um pouco mais sutil, mas ainda dependeremos desta encarnação, de encarnar, porque nosso quantum energético só consegue ainda animar, ou seja, trazer à sua consciência estas informações e energias de um corpo mais densificado. E só quando atingimos um nível de consciência maior, nós conseguimos manipular conscientemente corpos mais sutis e habitar mundos mais sutis. Então a humanidade por muito tempo ainda vai precisar reencarnar. E neste tempo, a gente vai polindo a gente vai aperfeiçoando e ganhando quantum energético para poder movimentar e animar corpos mais sutis e mais desenvolvidos. Até porque vamos ganhando a consciência, vamos nos tornando mais responsáveis, mais consciosos do nosso poder, de forma a criar a nossa realidade mais instantaneamente, Um mundo mais sutil. Aqui às vezes leva muito tempo para a gente realizar algo que a gente queira, porque o nosso mundo anímico ele é limitado, precisa de tempo para que movimente esse nosso campo. Porque imagina só, a gente ia pensar algo ruim, aquilo lá ia acontecer. A gente ia desejar coisas ruins e aquilo lá iria acontecer. Acha que estamos prontos para isso? Eu acho que não. Então, quanto às religiões, eu, na minha opinião, até acredito que deveremos abolir elas, para que elas não venham nos afastar, para que não venham nos dividir, para que não venham fazer guerras. Eu acho que deveremos implantar a fraternidade, que no fundo é o que todas elas buscam, acredito eu. A próxima pergunta é do Carlos Miranda. Olá, Pava. Meu querido irmão, o que você pode dizer sobre Nibiru? Ele pode nos influenciar? Como? Gratidão. Não. Nós todos não precisamos nos preocupar de forma alguma com o Nibiru, que ele nem jamais sequer vai aparecer. Vou contar uma história. Em 2012, esta questão era muito perguntada para este meu mentor chamado Ignaz. E era muita gente preocupada com o tal do Nibiru, que o Nibiru surgiria, que o Nibiru ia aparecer, que já estava sendo visto, já tinha um segundo sol, que seria ele e tudo mais. E ele em 2012 disse pra gente jamais se preocupar com este astro, porque ele nunca seria visível para nós e nunca representaria qualquer ameaça. 6 anos se passaram e ele falou a mesma coisa para algumas pessoas que estavam preocupadas, que foram lá buscá-lo. Ou seja, é o mesmo que eu digo para vocês. Nunca se preocupem com ele, ele nunca será visto e nunca fará nenhuma alteração e nenhum problema causará à nossa sociedade. E o Nibiru é o mesmo tal do planeta X, certo? Pode esquecer, se acontecer alguma coisa vocês vêm aqui me cobrar, tá bom? Eu confio no Ignaz, eu sei que nunca será visível e nunca afetará nossa sociedade e nosso viver aqui, ok? A próxima pergunta é do Ayrton Munheg. Ele diz: de onde você tira estes números com tanta exatidão de porcentagem? Ele se refere aos números que eu disse sobre o número e a porcentagem de seres que estão despertos, que não estão despertos e aqueles que estão adormecidos. Os seres despertos, 22%, eles representam aquela fatia da população que ela tem consciência da vida depois da morte.
e da continuidade da vida e dessas coisas do espírito, da espiritualidade. São pessoas que buscam fazer o bem, construir o bem, e em muitos casos nem sempre elas estão conscientes da vida depois da matéria. Porém, elas têm uma moral muito boa e que elas desempenham um papel na sociedade, um papel que constrói, um papel que faz o bem, um papel que alegra, que leva felicidade, ou seja, né, que está apta a viver no mundo de regeneração. Os outros 21%, que são aqueles que eu classifiquei como não tocados por amor, pelo amor, eles podem representar tanto as pessoas que elas não estão despertas, mas que elas são endurecidas no mal, né? Elas não praticam, não têm práticas do bem, elas não são colaborativas para a sociedade, elas podem inclusive ser pessoas negativas, que elas prejudicam o bem-estar da população, que elas podem não buscarem ser corretas, que elas podem ser trapaceiras, enfim, são pessoas que elas não viriam a contribuir no mundo de regeneração, elas ancorariam a energia, para não dizer, né, que elas iriam prejudicar a sociedade, como fazem aqui. Haters, pessoas que projetam o que tem dentro delas no outro, pessoas que precisam do poder, que querem controlar e dominar os demais. Por isso, essa fatia será designada para outro local. Os adormecidos e inertes, 57%, são aqueles que acham que só tem vida uma vez na Terra. Acorda, vai trabalhar, volta para casa, assiste TV, dorme. A Lígia Pires diz: Pava, você acredita que os obsessores podem se transformar em anjos a partir do momento em que, sendo obsidiado, muda sua conduta e vibração? Abraços. Ela está dizendo, né, do feedback. Ele obsidiou, então vai ser obsidiado, vai perceber que aquilo é ruim e vai se transformar num anjo. Pois é, mas na minha percepção, anjo é aquele que já tem o domínio mental. Você lembra que a gente falou lá no primeiro? Ele já tem um quantum energético suficiente para habitar planetas mais sutis do que este nosso, ou seja, não necessita mais encarnar. E isso é uma sexta dimensão de consciência, ou seja, isso está muito longe. Tá 99,9% de todas as pessoas. Então este obsessor, um dia com certeza ele vai se tornar um anjo, mas tudo tem o seu tempo, ele vai levar muitos anos e terá ainda bastante encarnações em mundos de matéria mais densa, até não precisar mais encarnar em mundos de matéria. Não existe nenhum salto na evolução. A evolução é de degrauzinho em degrauzinho. Miguel Fox diz, então, em 2025 teremos contato com os alienígenas? Bastante curioso isso. Pois é, esta é a previsão, né? Contato a gente já tem, né? Mas o contato oficial, até mesmo para o público da Campânula, se lembra? Pois é, o contato de massa é 2025, certo? É a data, gente. Até lá, nossos subconscientes coletivos já estarão mais preparados, com menos medo, né? E mais confiantes. E com essa ideia desmistificada daquilo que Hollywood tentou fazer negativamente. Porém, mesmo assim, ela trouxe este arquétipo que começa a ser trabalhado. E ele ainda diz, né, mas então acredita que existe vida em outros planetas na mesma frequência, né, ou seja, nessa mesma dimensão física de realidade que a nossa galáxia? Sim, é como a gente disse, né, o Sol é o espírito e diversos planetas em diversas densidades para que nós experienciamos, né, que nós consigamos movimentar corpos lá. Então, sim, e todos os seres que estiverem na mesma frequência de matéria que nós, provavelmente estarão no mesmo nível evolutivo também, ou inferior, certo? Porque é o mesmo nível que eles conseguirão movimentar. E tudo isso representa menos de 1% do total da expressão da vida na nossa galáxia, que são mundos como nossos, e inferiores representam menos de 1%. Os demais são mundos mais sutis e mais conscienciosos. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você quiser, deixe nos comentários suas perguntas para o próximo Pava Responde. E não esqueça de deixar seu gostei, que ajuda mais o vídeo e leva este vídeo para mais pessoas que, quem sabe, saiam da Campânula. É uma hipótese. Espero que você tenha gostado. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!